Uma história praticamente inenarrável e absurda no futebol mundial. Um bom volante na posição, mas que conseguiu ser potencialmente melhor como treinador. Guardiola nunca foi necessariamente uma unanimidade como jogador de bola, mas como treinador, se ele não for, realmente é problema de quem analisa. Se pegarmos em comparação a quantidade de títulos de treinadores do século XXI, no comparativo entre Pep Guardiola, José Mourinho e Ancelotti, o Pep tem 38 títulos na sua conta, sendo ainda assim mais jovem que os dois, que já foram mais longevos e tem muitos títulos sim. Mas a distância de Guardiola para os dois em relação a títulos chega a ser assustadora. Discutem se Ancelotti é melhor, se o Mourinho é melhor, mas a realidade é que na história recente, tanto Pep quanto Jürgen Klopp foram os treinadores mais relevantes do cenário mundial como um todo. Guardiola vem conseguindo encantar o mundo com uma dinastia com o City. A equipe azul de Manchester saiu de até então promissora para uma realidade absoluta no futebol europeu. Nascido no dia 18 de janeiro de 71 em Santpedor, região catalã da Espanha, começou a carreira como jogador aos 13 anos, em 83. Fez a sua estreia na equipe principal em 90. Na temporada seguinte, já era titular e foi campeão da Champions. Não somente isso, como do Campeonato Espanhol, Supercopa da UEFA e também a Supercopa da Espanha. Foram 16 títulos como jogador do time catalão. Após lesões de baixo rendimento, assinou com o Brescia em 2001 e em 2002 jogou pela Roma. Jogou pela seleção espanhola de 92 a 2001 e foi capitão da equipe que venceu a medalha de ouro nas Olimpíadas de 92. Seu último clube como jogador foi o Dourados de Sinaloa, do México. Foi para o time mexicano em 2005 e jogou por 6 meses até se aposentar. Foi em junho de 2007 que iniciou sua carreira como técnico pelo Barça B. No ano seguinte foi nomeado para ser o novo técnico do time principal. A jornada de Guardiola pelo Barça foi recheada de conquistas. Primeira temporada no comando do time, venceu Champions e Mundial, além da Supercopa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha, e se tornou o maior treinador estreante de todos os tempos. Ao todo foram 14 títulos nos 4 anos sendo técnico do Barça. Guardiola é o responsável por ascender as carreiras de Messi, Sérgio Busquets, Pedro Rodrigues, Samuel Eto'o, Daniel Alves, Thiago Alcântara e tantos outros. No final de 2012 anunciou sua saída do clube para descansar por um ano. Em janeiro de 13 foi anunciado como técnico do Bayern. E a história não foi diferente, pois Guardiola também colecionou títulos pela equipe alemã. Nos 3 anos comandando os bávaros, foi campeão 7 vezes. O clube divulgou em dezembro de 15 que o técnico não iria renovar o contrato, ou seja, sairia no fim da temporada 15 e 16. No recomeço de 2016, em janeiro, foi contratado pelo terceiro clube de sua carreira, o Manchester City. Isso, claro, na carreira de técnico. A trajetória de Guardiola na equipe também foi bastante vitoriosa. Inicialmente não conquistou nenhum título e chegaram a chamá-lo de flopado, mas na temporada seguinte, devido a contratações, Gabriel Jesus, Bernardo Silva e Ederson, foi campeão da Copa da Liga Inglesa, Campeonato Inglês e Supercopa da Inglaterra. Aí, meu amigo, depois descambou para uma quantidade absurda de títulos e até mesmo Champions League e Mundial o cara conseguiu. Ele é atual tetracampeão inglês. Recusa imitações. Foi considerado pela France Football o 5º maior técnico da história. Isso não é pouca coisa e ele pode subir ainda mais um nível na sua carreira como um todo. E sabe o que é mais absurdo disso tudo? É que Pep poderia estar aqui na seleção brasileira e eu explico. Um dos empresários mais influentes do futebol europeu, André Cury, revelou que o treinador poderia ter sido Guardiola em 2014. Representante do Barcelona no mercado brasileiro, o agente chegou a contar que o espanhol teve acerto encaminhado com José Maria Marín, então presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para comandar a equipe pentacampeã mundial após deixar o comando do gigante catalão em meados de 2012. Nas palavras dele, nós tivemos o Guardiola praticamente fechado, ele queria vir, disse Cury recentemente em entrevista ao programa Domingo da CNN. Estava no ano sabático, mas para vir para a seleção brasileira e para você entender a grandiosidade da seleção, ele viria. Conversei com o irmão na época, com todo mundo certo de que ele iria para a seleção. A CBF demitiu Mano Menezes em novembro de 2012, durante o ano sabático de Guardiola. O espanhol aceitou o contrato para comandar o Bayern, já que a seleção não foi atrás. O Marín estava sabendo, o próprio vice Del Nero também. Estava tudo praticamente bem encaminhado, só que eles decidiram recontratar o Filipão. Cara, parafraseando aqui, não dá pra acreditar, cara. Os caras preferiram ir no Filipão, que com todo respeito, os caras tinham o Guardiola na mão. Mas enfim, vamos prosseguir. Acho que foi despreparo dos dirigentes. Você tem uma possibilidade única na vida e rejeita. Acho que só pode ser despreparo. O presidente da época que tinha assumido era o Marín. Depois você viu como que terminou. Então é despreparo puro.
finalizou André Cury. Só que agora os astros podem se alinhar e Guardiola está pronto para treinar uma seleção. Ele já falou sobre seu carinho por jogadores brasileiros. Afirmou que Romário e Ronaldo são jogadores mais inesquecíveis que já teve a oportunidade de jogar enquanto era jogador, porque claro, quando treinador, o Messi foi o melhor de todos e o maior na opinião. Ele chegou recentemente a enfim revelar uma vontade de treinar uma seleção do futuro. Em entrevista à ESPN, o treinador do City, que tem contrato até junho de 25, comentou a possibilidade. Não sei quem me quer. Para trabalhar em uma seleção eles precisam te querer, como nos clubes. Não sei quando, daqui a 5, 10 ou 15 anos, mas gostaria de disputar uma Copa do Mundo como técnico. O técnico espanhol, na ocasião, também defendeu seu centroavante Haaland das críticas que recebe. Ele comentou a pressão que os atletas de futebol recebem, citando brasileiros como Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo e Neymar. Não é exclusividade de Haaland ou Guardiola, é assim. Eles estão esperando que eu não marque 56 gols. Estão esperando que falhe. Sempre foi assim, com Pelé, com Romário, Ronaldo, Rivaldo e Neymar, com todos. Se você quiser lutar contra isso, está perdido. A questão é dizer, quando o árbitro apita, eu jogo e você não. Agora vou provar que você tá errado e eu certo. O mais engraçado disso tudo é que o Guardiola, tirando o Haaland, citou todos os jogadores brasileiros, o que demonstra a excelente admiração que ele tem com os jogadores daqui. Na própria entrevista, Guardiola chegou a revelar que gostaria de treinar algumas seleções em específico, e nessas seleções citou o Brasil, a Espanha e a Inglaterra como seleções que ele admira de ver jogar. E convenhamos, isso foi uma certa indireta para que a seleção possa porventura contatá-lo e quem sabe assim trazer o Pepe para treinar a seleção brasileira. Não seria nenhum absurdo e ele já falou sobre o Brasil incontáveis vezes em outras entrevistas. Admirador das seleções brasileiras dos anos 70 e 80, especialmente a de 82, Guardiola convive há tempos com boatos sobre uma possível mudança para Granja Comari. O que faltou nas situações foi algo concreto, ainda mais em contextos em que a presença de estrangeiros no futebol nacional era tratada com mais preconceito. Os tempos mudaram. Técnicos portugueses desembarcaram em clubes do Brasil e fizeram sucesso, como Jorge Jesus e Abel Ferreira. Mas quando o assunto é a seleção canarinho, os ânimos ainda são bem divididos. O próprio Guardiola voltou a expressar essa opinião em março de 22, após uma coletiva da Champions League. Na opinião dele, o Brasil tem muitos bons treinadores brasileiros que devem treinar a seleção. Debate encerrado. Ele sempre foi muito comedido em falar da seleção brasileira, principalmente porque na época o Tite era o treinador à questão. Ele havia desconversado e falado que um treinador brasileiro sempre deveria ser a prioridade, e já que o Brasil tem grande safra de treinadores na opinião dele, não deveria nem mesmo ser cogitada a opinião de um treinador estrangeiro. Mas como o próprio empresário afirmou lá atrás, se ele mesmo tinha interesse de treinar a seleção brasileira em 2014, não seria nenhum absurdo aproximar de uma provável conversa com Pepe. Só que de acordo com o atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, Dorival é o homem de confiança para a Copa de 26. Ainda assim, se os resultados não forem animadores e Pep Guardiola continuar de férias no ano sabático, se acabar de sair do City em 25, não seria nenhum absurdo sonhar com essa possibilidade. E se o Brasil não correr atrás, outra seleção pode ficar na frente. Aliás, duas. A seleção espanhola já sondou Guardiola, mas a verdade é que outra seleção que tá mais desesperada ainda está em interesse total com Guardiola. Estou falando da Inglaterra, se liga aí. Estaria Pep Guardiola saindo da equipe dos Blues? A verdade é que com a saída de Gareth Southgate, a Inglaterra está em busca de um novo treinador. E não é nenhum exagero pensar que Pep Guardiola pode sair na próxima temporada do City e enfim realizar o seu sonho de treinar uma seleção. E essa seleção, por sua vez, pode ser a Inglaterra. A Federação Inglesa de Futebol FA está disposta a esperar um ano para ter e considera ser o técnico ideal para a Inglaterra, Pep Guardiola. Segundo o jornal The Independent, a entidade cogita ter um interino até o meio de 25, quando enfim termina o contrato do espanhol com Manchester City. Não há qualquer negociação em curso. A vice-campeã da Euro está sem técnico depois que Gareth Southgate pediu demissão, um dia após a derrota por 2-1 para a Espanha. O jornal diz que a prioridade da FA é contar com um substituto logo e não esperar tanto tempo, e há uma longa lista de candidatos, mas tudo pode mudar se Guardiola aceitar a missão. O multicampeão por Barcelona, Bayern e Manchester City é considerado o nome ideal pela Inglaterra. Dirigentes da federação querem um treinador com amplo conhecimento do futebol local. O técnico espanhol de 53 anos vai para sua 9ª temporada à frente do City e tem 6 títulos da Premier League. O plano é semelhante ao que a CBF traçou para ter Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. O Fernando Diniz foi contratado em julho de 23 com um contrato de 1 ano. A entidade dizia ter um acerto com o técnico do Real para junho de 24. O italiano, porém, estendeu seu contrato com o time espanhol até 26.
Ao fim da última temporada, Pep Guardiola indicou que esse deve ser seu último ano no City. Ele tem contrato com o clube até junho de 25. Por mais de um momento, o técnico revelou que pretende um dia trabalhar à frente de uma seleção pelo sonho de comandar uma equipe na Copa do Mundo. Caso siga com o plano, o interino apontado pela FA seria Lee Carsley, técnico da Inglaterra Sub-21, campeão da Eurocopa da categoria no ano passado. A ideia de contar com uma solução provisória aguarda porque as eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo começam apenas em março do ano que vem. O time de Kane, Bellingham e companhia volta a campo em setembro para as duas primeiras rodadas da Liga das Nações 24-25 contra a Irlanda e Finlândia pelo grupo 2 da Liga B. A Inglaterra foi rebaixada na edição passada. Você realmente acha que poderia Pep Guardiola treinar a seleção inglesa e acima de tudo fazer a seleção inglesa conseguir enfim um título? O que você acha? Pep já falou que não vai querer treinar time da Inglaterra porque já treinou o City, não vai querer treinar time espanhol porque já treinou o Barcelona e não vai querer treinar time alemão já que treinou o Bayern. Então o cara no máximo vai para a Liga Italiana ou para a Liga Francesa que tá bem fraca, ou mesmo claro para aventurar-se nas seleções. E tá muito claro que as seleções realmente são plano A de Guardiola. Mas e aí, eu não sei porque eu tô fazendo essa pergunta, mas você gostaria de ver Guardiola treinando a seleção brasileira? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!